O Monsterverse é um lugar cheio de criaturas perigosas. Algumas nos protegem, outras só querem a destruição. Esses monstros são chamados de Kaijus, titãs. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre eles. E hoje eu quero falar com vocês sobre os titãs mais temidos do Monsterverse. E por que eles são tão temidos assim? É pelo que eles já fizeram? Pelo poder bruto de cada um deles ou outra coisa? Esse vídeo, lembrando, não é o nível de poder. Eu já fiz sim um ranking com todos os monstros do Monsterverse. Vou deixar no card aqui em cima, depois assiste lá. Então deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Pra gente começar esse nosso vídeo, então, temos a Cilia, uma titã classificada como uma destruidora e também carnívora. Sim, cara, existem titãs que se alimentam de plantas e que vivem pacificamente, mas alguns são realmente ferozes, e a Cilia é um deles. Ela tem 103 metros de altura e é um dos cajus mais altos que tem. Só pra comparação, Roldan, aquele caju que parece um dinossauro voador, tem 46 metros, né? O Muto tem 91 metros de altura e o King Kong lá do primeiro filme tinha mais ou menos uns 90 metros de altura. Então sim, 103 metros é um monstro bem alto. Mas por que então ela realmente é uma das titãs mais temidas? Além de ser carnívora e totalmente destrutiva e atacar outros titãs às vezes, ela já teve coragem de bater de frente e lutar contra o Godzilla, que é um titã alfa. E não são todos os titãs que fazem isso não, cara, né? Tem coragem de ir pra cima de um titã alfa, ou tem que ser muito burro ou muito corajoso. Ela inclusive conseguiu ferir muito o Godzilla, né? Deixou ele sangrando lá e saiu viva durante a luta. Nesse momento ali da luta, ela preferiu recuar. Ela apareceu e foi bastante citada nos filmes, mas não chegou a lutar ali nos filmes contra o Godzilla. A luta dela contra o Godzilla e outros titãs se deu no quadrinho Godzilla Dominion, que é bem canônico e se passa depois do filme Godzilla Rei dos Monstros e antes de Godzilla vs Kong. Ela tem tentáculos que cortam até mesmo a carcaça do Godzilla, e é dito que ela se alimenta da carcaça de outros titãs mortos ou animais de porte grandes e vivos. Seguindo o próximo monstro, um dos mais temidos também, temos aqui o Rei Ghidorah, um titã sobrenatural, como ele é chamado, um caju alienígena, cara. Pois é, ele não é um monstro natural da Terra, ele também é um alfa. Isso por si só já torna ele temido por outros monstros menores e que também não são alfas. Ghidorah tem 158 metros de altura e é um dragão mitológico de 3 cabeças que ainda gera eletricidade e cospe ela como se fosse bolas de fogo pela boca. Esse dragão alienígena chegou na Terra em um passado antigo e foi selado pelo Godzilla e pela Mothra juntos lá no gelo do Antártico. Ele não preza pelo equilíbrio e só quer destruição. Ele inclusive despertou outros titãs que estavam adormecidos há milhões de anos para que todos destruíssem a vida na Terra. O Ghidorah também derrotou o Roldan facilmente no ar e o fez obedecê-lo. Ghidorah também matou a Mothra e derrotou o Godzilla. No fim, o Godzilla só conseguiu vencê-lo, pois ele pegou a energia da Mothra e se tornou então o Godzilla nuclear, então ficando, né, obviamente mais poderoso. Ele conseguiu vencer o dragão alienígena de 3 cabeças, né, com essa energia da Mothra. Existem quem fale que o Godzilla iria derrotar o Rei Ghidorah, né, em outras 2 oportunidades no filme Godzilla Rei dos Monstros, só que os humanos interviram e atrapalharam nessas 2 vezes, mas isso é assunto para um outro vídeo. O Rei Ghidorah também não precisa de oxigênio para sobreviver e por isso pode viajar pelo espaço. Ele também possui o maior fator de cura dentre todos os monstros do Monsterverse e com isso então ele consegue regenerar os seus membros muito rápido. Quanto mais ele mata, mais poderoso ele se torna. Por isso no final do filme ele estava se mostrando bem mais superior do que o Godzilla. Número 3, seguindo, temos a Mothra, uma titã inclusive chamada de Rainha dos Monstros. É óbvio que um caju, que é considerada a Rainha dos Monstros, não é à toa que ela tá nesse vídeo aqui de titãs mais temidas, né? Mothra foi a titã que ajudou a derrotar o Roldan, aquela espécie de dinossauro voador que eu já citei. Os dois estavam lutando nos céus e Mothra conseguiu cravar o seu ferrão venenoso no Roldan, cara, o derrotando. Se qualquer outro titã a subestimar por ela ter essa aparência de borboleta mais fofinha, vai se dar mal. Lembrando que o Roldan aguentava mísseis de jatos e também viveu dentro de um vulcão, cara. Nem a lava vulcânica penetrava na sua pele, mas a Mothra conseguiu. Ela também solta umas espécies de teias bem resistentes que conseguiu prender, né, até mesmo o Rei Ghidorah por um tempo. Além de tudo isso, Mothra também ajudou no passado a selar o Rei Ghidorah, né, ela junto ali com o Godzilla, como eu citei anteriormente. Mas bem, Mothra, além de tudo isso, ainda foi corajosa o suficiente para não abaixar a cabeça pro Rei Ghidorah e também ajudou, né, o Godzilla a se tornar ali a sua versão mais poderosa
poderosa que era o Godzilla nuclear, ela se deixou ser derrotada e passou energia para o Godzilla. Então no final o Godzilla venceu graças a Mothra. Foi ela que salvou o mundo ali, na verdade, né? É um dos kaijus também mais inteligentes que tem. Próximo kaiju temos o Tiamat, um titã que já quase matou o Godzilla. Tiamat é uma serpente marinha colossal, é praticamente o rei dos mares, cara. Eu vou explicar isso já já. Tiamat ainda não apareceu nos filmes, apenas o seu nome foi visto nos filmes, mas ele é canônico, pois no quadrinho prequel de Godzilla vs Kong, né, Godzilla Dominion, ele apareceu e teve um destaque, e também foi revelado ali uma arte conceitual do Tiamat pelo próprio artista que criou ele ali, então dá pra ver que realmente o monstro é assustador. Olha essa arte aí, cara. Tiamat, além de uma força monstruosa e se mover super rápido debaixo da água, ele ainda pode expelir um hálito ácido amarelo da sua boca, que inclusive pode cegar os seus oponentes. Chegou a cegar ali o Godzilla por um momento. As suas escamas também são fortes e afiadas para cortar o corpo do Godzilla. A gente descobre tudo isso na luta dos dois. Tiamat vai pra cima do Godzilla, quando o próprio Godzilla entra no seu covil lá no fundo do mar, na Terra Oca, ali nos túneis da Terra Oca, então, né? Só que o Tiamat é tão poderoso e confiante estando no seu habitat natural, que é a água, que ele não tá nem aí se é um titã alfa que tá no seu covil. Então ele parte pra cima do Godzilla, consegue ferir bastante o rei dos monstros. Mesmo o Godzilla rugindo, mostrando que ele era um titã alfa, o Tiamat não tava nem aí. Tiamat agarra então o Godzilla e começa a enforcar ele, puxando pra dentro das profundezas do oceano. Afinal ali, ninguém venceria dele, cara. É o seu habitat. Godzilla estava prestes a morrer, mas um bolsão de ar fez com que ele chegasse na terra firme, aonde ele dominou a luta ali e conseguiu afastar o Tiamat. Com certeza, na água, o Tiamat é o kaiju mais poderoso que tem, cara. Pelo menos até agora, até o momento, né, do que foi mostrado ali no quadrinho Godzilla Dominion. Tem gente que fala, o Godzilla também manja da água ali, é o habitat natural dele. Só que do Tiamat é mais. Próximo titã temido, temos o Behemoth, um titã mamífero gigante que se assemelha a uma preguiça pré-histórica com presas grandes, curvadas, que lembram muito as presas de um mamute. A sua pele é prova de fogo e ele pode ficar em pé utilizando os seus membros posteriores para atacar com as suas garras. Além de causar uma enorme destruição nas suas batalhas e por onde passa, o titã ainda tem o poder de deixar vestígios de radiação por onde passa, fazendo, por exemplo, descer plantas por ali. Ele apareceu em Godzilla, o rei dos monstros, e em Godzilla vs Kong, e também lá no quadrinho Godzilla Dominion. É dito que o Behemoth habitava o Rio de Janeiro, né, no Brasil, e depois ele foi para a floresta amazônica, e ele possui cerca de 107 metros de altura, com as 4 patas no chão, mas de pé ele possui cerca de 140 metros. É um dos kaijus mais altos do Monsterverse. Para nível de comparação, o Godzilla lá em Godzilla vs Kong, cara, de pé ali esticado tinha 120 metros. A força bruta então do Behemoth, por conta de toda a sua altura e peso, é absurda. Fisicamente ele é um dos titãs mais fortes e resistentes, e as suas presas também nos quadrinhos se mostraram se regenerar muito rápido. Seguindo temos o Amhuluk, um titã com aparência bizarra, poucas ideias, man. Adoro uma briga. Ele é um monstro vegetal com partes de madeira e de terra. Ele consegue esticar os seus braços e expandir ainda mais o seu corpo por longas distâncias e uma velocidade insana. Ele é um dos titãs que também apareceram nos quadrinhos ali Godzilla Dominion, e é dito como tendo 109 metros de altura, maior que o Godzilla lá no primeiro filme, cara, e bem perto do tamanho que o Godzilla tinha em Kong vs Godzilla, né, que tinha ali uns 120 metros de altura. Então você vê aí que só pelo tamanho, o Amhuluk já coloca medo em muitos titãs por aí que são menores do que ele. Seus maiores feitos estão na vez em que ele enfrentou o Behemoth e quase matou o titã brasileiro. Ele chegou pra brigar por território ali na floresta amazônica. Ele feriu muito o Behemoth e ainda quebrou com um único golpe uma das suas presas. Fica claro que o Amhuluk mataria sem problemas o Behemoth, de tão selvagem que ele é. Ele só não matou, cara, porque o Godzilla chegou pra ajudar o Behemoth, só por esse feito de brigar por território contra outro titã sinistro como o Behemoth, cara. Tem que colocar ele aqui como um dos titãs mais temidos que tem. Outra coisa interessante sobre ele é que ele pode se regenerar e criar partes do corpo ali com matéria vegetal, e pode também ganhar novas formas, inclusive assim, formas voadoras, dependendo do ambiente em que ele esteja. Tem algumas artes conceituais aí dele em outras formas que foi divulgada lá no perfil do Twitter do próprio artista que estava desenhando. Seguindo o número 7, entre os titãs mais temidos, obviamente temos que falar também do próprio Godzilla. A maioria dos lugares que o verdadeiro rei dos monstros chega, ele para as lutas, resolve ele todos os problemas, ou se necessário, mata os monstros que estão causando o problema. Ele é um verdadeiro alfa e vive tranquilamente, tanto na terra como em águas profundas. Muitas vezes ele fica na água, a maioria das vezes. Ele derrotou muitos outros kaijus e derrotou o próprio Ghidorah. O seu rugido é o mais poderoso de todos os outros titãs e faz outros titãs também se curvarem diante dele, reconhecendo ele como o mais poderoso. Só um ou outro titã ali meio maluco que não respeita
evita muito isso, mas obviamente eles sofrem as consequências. E, inclusive no final ali de Godzilla vs Kong, o próprio Kong solta o seu machado, demonstrando que ele, indiscutivelmente, né, reconhece o Godzilla como o alfa do Monsterverse. Pelo menos foi isso que pareceu ali pra mim. Uma das melhores coisas do Godzilla é a sua rajada atômica, né, que ele solta pela boca, e isso pode partir vários titãs ao meio. Fora que ele também, cara, já cavou um buraco da superfície até a Terra Oca, só com esse rugido atômico. Outro titã temido, não tem como não falar dele, King Kong. Apareceu em Kong, a Ilha da Caveira, e foi evoluindo cada vez mais até chegar em Godzilla vs Kong, onde ele chegou na altura mais alta dele, que foi 102 metros. E aí, obviamente, ele ficou muito mais bruto e forte fisicamente. O Kong é temido pela sua força bruta e também muito pela sua inteligência. A gente vê isso, inclusive ele utiliza ali alguns recursos do ambiente, né, pra vencer os seus oponentes. No próprio Godzilla vs Kong, ele utiliza de um machado pra lutar de igual para igual contra o Godzilla. Vimos ele também vencendo vários outros monstros, né, tanto na Ilha da Caveira como dentro lá da Terra Oca. Na Ilha da Caveira, o Kong era o alfa, cara, e tanto que ele é sinistro que ele nem abaixou a cabeça pra ninguém, nem mesmo pro Godzilla. O Kong lutou ferozmente contra o Rei dos Monstros e ainda ajudou, né, o Godzilla a vencer o Mecha Godzilla. Qualquer outro kaiju pensaria duas vezes em ir pra cima do King Kong. O bicho é sinistro. Querendo ou não, ele ainda é muito jovem comparado com outros monstros que tem ali milhares e milhões de anos. O Kong vai crescer muito ainda com o passar do tempo. Número 9, um dos titãs mais temidos de todos, mas iremos conhecer ele no próximo filme, é o macacão que apareceu lá no teaser, o macaco da Terra Oca, também chamado de Kong Ancestral. Ele ainda não tem um nome oficial, então a gente vai chamar ele assim mesmo, Kong Ancestral. As informações sobre ele são por enquanto incertas. Não sabemos exatamente quem é esse titã, nem as habilidades que ele possui, mas a comunidade, né, está criando várias teorias com base no que já foi divulgado. E sim, ele entra nessa lista porque de tudo que temos, ele é super temido, cara. Talvez até o Godzilla tenha medo desse gorila titã gigante. Isso porque no último filme o Godzilla usou sua rajada atômica para abrir um buraco da superfície até a Terra Oca e ficou chamando o Kong para lutar. Mas se era interesse do Godzilla vencer o Kong e ser o único alfa ali mais poderoso de todos, por que o Godzilla não foi até o Kong na Terra Oca vencer ele lá? Ele sabia onde ficava a Terra Oca, poderia ter facilmente ido até lá. Será que ele não foi porque ele teme algumas criaturas? Talvez porque ele ainda não subjugou alguns titãs de lá, não se tornou o alfa também da Terra Oca. Ou talvez também porque ele já se encontrou com esse novo macaco gigante aí, ancestral do teaser. Então talvez ele queira evitá-lo de qualquer maneira e por isso que ele não foi até a Terra Oca. Uma das coisas que a gente tem é que no teaser lá mostra vários ossos de muitos titãs, né, nos pés desse novo Kong ancestral, lá dentro da Terra Oca. Então ele matou muitos e muitos kaijus por lá. Outra coisa é que também mostra o crânio, tanto do Godzilla e o crânio do King Kong, mas pode ser só para deixar o teaser mais bonitinho, uma coisa artística. E então, com tudo isso daí, né, nesse teaser mostra que esse novo monstro é realmente uma ameaça. Ou esse novo macacão também, pode ser que ele já derrotou outros ancestrais, tanto do Kong como do Godzilla, por isso tem aqueles crânios ali. Pode ser que ele, que foi o verdadeiro responsável pela extinção dessas duas raças, tanto da do Kong como da do Godzilla. E assim como o Kong é do alfa da Ilha da Caveira e na Terra normal é o Godzilla atualmente, na Terra Oca deve ter seu próprio alfa também, que deve ser esse novo gorila ancestral. Uma coisa importante também, né, é que o próprio Kong, o King Kong, continua crescendo muito, e ele é bem novo, se comparando ele com outros titãs que tem 250 milhões de anos, como o próprio Godzilla, como eu já falei. No primeiro filme o Kong tinha uns 90 metros de altura, e no último ele chegou a 102 metros, né. Em questão de idade, cara, tem teorias aí que falam que o Kong deve ter uns 100 anos, mais ou menos. Então assim, nem se compara aos milhões de anos de evolução que tem o Godzilla. Já esse novo Kong da Terra Oca, ele deve ter ficado lá por muito tempo para conquistar aquele trono e vencer todos aqueles titãs, aqueles ossos que estavam ali. Então talvez ele deve ser gigante, muito maior do que o Godzilla, do que o Kong, cara. Sem contar que ele também é de uma espécie diferente da do Kong, tem uns braços ali um pouco mais largos. Ele também tem olhos que brilham na mesma cor da energia atômica do Godzilla, então talvez ele também tenha esse lance de rajada de energia pela boca, pelos olhos, não sei. Ele pode ter absorvido isso, ou da Terra Oca, ou de outros kaijus que ele matou e foi absorvendo essa energia atômica. Sem contar que por ele ser um macacão, um gorila gigante como o King Kong, ele deve ser bem mais inteligente do que outros kaijus e deve também usar machados ou outros acessórios para vencer os seus inimigos. O bicho vai ser insano. O Kong e o Godzilla deverão se juntar para vencê-lo no próximo filme. Tudo indica que vai ser assim. Mas aí, gostou dos titãs mais temidos, cara? Eu vou trazer outros vídeos aí do Monsterverse. Se você deixar muito like nesse vídeo, comentar outras ideias aqui que eu vou trazer para vocês. Até amanhã. Valeu!